Eu peço permissão para as gurias, para a gente gravar, que depois a gente põe no canal da Pós, para quem quiser assistir depois, né? No primeiro ciclo foi uma demanda, então a gente resolveu começar a gravar para deixar disponível. Então, assim, boa noite a todo mundo. Dando início à última palestra, e a gente tem a presença das colegas, né, Tamires, que é de um outro campus, mas é da rede, né, e a Elo, que é do nosso campus, dando continuidade a essa ideia de valorizar o que a gente chama de prata da casa, né. Só para recordar, o início dos ciclos foi uma percepção nossa de que a gente precisava manter um contato com os alunos da pós, que a gente ainda estava naquele período que não tinha as APNPs, né, logo no início da pandemia, e a gente fez então uma primeira palestra e trouxemos a professora Citamara, que no início era para ser só uma aula inaugural, mas devido ao sucesso, a gente deu continuidade, transformamos no primeiro ciclo, tivemos bastante sucesso, fizemos o segundo ciclo e continuamos com o sucesso nesse terceiro ciclo. Eu vou passar a palavra para a professora Adriana, né, agradecendo, antes de mais nada, a presença de todos novamente, né, e a equipe que uma ajuda fundamental a fazer esses ciclos, que é a Guta, a Adriana e a Inês, que está de licença, né? Que foram pessoas extremamente responsáveis pela execução desse ciclo de palestra. Então, boa noite. Eu participei, né, então, auxiliando o pessoal aí no segundo e no terceiro ciclo, né, mas participei como ouvinte também ali do primeiro. Na semana passada, infelizmente, né, tive um probleminha aí, não consegui estar presente, mas depois quero dar uma olhadinha ali no YouTube, que ainda não consegui, né, mas hoje estou aqui para apresentar duas colegas muito queridas, né, uma que é minha amigona, assim, uma amiga que o IFC, né, me presenteou e que é para toda a vida, e a Heloíse, né, uma colega muito querida, que eu conheço ela, assim, só virtualmente, mas ela, mesmo assim, com essa frieza da tela, ela me passa uma coisa muito legal, uma energia muito legal, e com certeza a gente vai se dar muito bem quando a gente se conhecer pessoalmente. Hoje, então, a gente vai ter, né, uma colega, a Elo, que é aqui, né, lotada aqui no nosso campus, do IFRS, e a Tamires Samay, né, que é a nossa convidada, então, do IFC, né, minha grande amiga. Hoje até vim com essa camisetinha aqui, em homenagem a ela, aqui, que é do Firmes na Luta, né, um coletivo lá do Sinasef, né, devo a Tamires, assim, também, essa minha participação lá no IFC, né, ativa lá no sindicato, ela que me puxou ali para o movimento sindical do Instituto Federal. Então, a Tamires, ela é mestranda em educação no IFC, no campus Camboriú, vinculada à linha de pesquisa processos formativos e políticas educacionais. É bacharela em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a UNIDAV, e técnica administrativa em educação do IFC, no campus Rio do Sul, desde 2014. A Elo, né, que é a nossa colega aqui do campus, ela possui mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal Sul-Rio Grandense, né, defendeu a dissertação dela, então, agora, há pouco tempo, tem especialização em Educação à Distância pelo SENAC, licenciatura em Biologia pela Unicinos, e ela é servidora, né, então, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no cargo de técnica em assuntos educacionais desde 2013. Atuou como professora de Biologia e ciências nas redes municipal, estadual e na educação de jovens e adultos na modalidade à distância. Tá? Então, nós temos essas duas convidadas especiais, aí, encerrando esse nosso
terceiro ciclo, e como já ficou combinado ali no início, então a Elô fica com a palavra e logo em seguida a Tamires. A gente acredita, assim, que um tempo ali de 25 a 25 minutos, claro que se passar uns minutinhos ali para concluir as falas, né, não haverá problema algum, e após, então, né, a explanação das colegas, a gente vai abrir para os questionamentos, para as perguntas, e aí a Guta assume aí as picapes, ela fica aí com a parte das perguntas ali, que pode ser via chat, ou, né, quem preferir abrir o microfone e fazer a sua própria pergunta, também vai ficar bem à vontade. Então, a palavra é Heloíse. Eu acho que eu não apresentei ela, o nome dela completo ali, eu tenho, acho que a Heloíse Buquese Garcês, então acho que na hora de apresentação ali eu acabei ficando acho, um pouquinho nervosa e não falei o nome completo da Elô. Então, passando a palavra para ti, Elô. Então tá, pessoal, boa noite, vocês me ouvem bem? Então, eu quero dar uma boa noite para todos, né, em especial, então, para o Lobo, para a Adriana e para a Guta, né, pelo convite para estar participando dessa noite, e como a Claudinha falou na semana passada, não para uma palestra, né, mas para uma conversa, um bate-papo, para falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto servidora, e a partir do ingresso no mestrado, o que eu pude, né, contribuir com a minha pesquisa. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa minha trajetória que me levou ao mestrado, até porque vocês viram que meu currículo é bem diversificado, né? Atuei em várias frentes. Eu vou, então, projetar aqui a minha apresentação e qualquer contratempo vocês me avisam. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a concepção da formação do ensino médio integrado a partir da percepção dos estudantes, a partir dessa reflexão que eu consegui fazer com essa pesquisa de mestrado que eu desenvolvi no Prof.EPT. E eu inicio, então, essa nossa conversa, esse nosso diálogo, apresentando, assim como eu fiz na minha apresentação lá do dia da apresentação da minha dissertação de mestrado, a fachada do campus, e para falar um pouquinho, assim, do meu contexto de servidora, né, técnica administrativa e educação, e também fazendo agora referência ao núcleo de memória do campus, que hoje está aqui representado, acho que pela Guta e pelo Marcelo, até não sei se algum outro colega faz parte desse núcleo, que vem fazendo um trabalho tão importante, né, tão rico, e eu quis trazer um pouquinho das minhas memórias e das minhas vivências desde antes do meu ingresso na instituição, porque eu acredito que, assim como eu, muitos servidores que ingressaram, né, no Instituto Federal, na rede federal, ao ingressar, não tinham ideia da dimensão que é essa proposta, né, institucional que o IFRS, que os institutos federais, né, trazem. Né? O meu ingresso se deu principalmente em função de uma tentativa, assim, de mudança de trabalho, de área, e em função das condições, assim, né, que o serviço público podia me proporcionar, o serviço público federal, e eu, na verdade, não tinha ideia, né, do que era essa institucionalidade que é o IFRS. E tanto é porque até o nosso ingresso, né, quando a gente faz o processo seletivo, a própria prova, né, ela aborda outros conteúdos que não específicos àquele que se referem aos princípios, né, aos princípios que estão envolvidos nessa instituição. E a partir do meu ingresso, eu achei que eu estava ingressando simplesmente numa escola técnica, né, uma escola técnica com ensino médio. A própria comunidade do campus, né, do entorno aí do campus Osório se referia, né, ao IFRS como escola técnica. A gente percebe que isso vem mudando ao longo do tempo, mas isso era muito forte lá em 2013, né, em julho de 2013. E a partir desse meu trabalho, desse meu ingresso, né, comecei a trabalhar no setor pedagógico, eu comecei a observar que a coisa não era tão simples assim. A gente não estava falando de uma escola técnica, né, do ensino médio com uma formação técnica. Não, a gente tem uma riqueza muito grande envolvida, e eu percebi isso a partir das tensões, dos embates que eu observava em reuniões de ensino, né, em conselhos de classe, com relação
a área propedêutica e a área técnica, né? Ficou muito marcado para mim, por exemplo, a fala de um colega com relação a esse, digamos, esse embate entre essas duas áreas, que a gente estava trabalhando num curso técnico em administração, um curso técnico em informática, que o próprio nome já dizia que as disciplinas de área básica, né, elas tinham que estar a serviço das disciplinas, né, ou do conteúdo da formação técnica. E isso, ao longo do tempo, a gente vem observando que está se modificando, mas a gente ainda tem muito a avançar, né, com essas nossas questões internas, digamos assim, né. E aí, como eu trabalho mais voltado com o ensino médio, até em função do horário que eu atuo na instituição, eu tenho uma proximidade muito grande com o ensino médio integrado, né. E ao longo desse período, a gente vem observando que a procura, né, pela instituição, por essa modalidade, ela vem crescendo. A gente tem uma expressividade muito grande, né, nessa modalidade em número de matrículas, que no ano passado, quando eu realizei a pesquisa, das 826 matrículas regulares do campus, 425 eram referentes ao ensino médio integrado. Então, ela é muito expressiva em número de matrículas e também os estudantes, eles se envolvem muito, né, nas ações que a gente desenvolve, tanto, né, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, nos núcleos, enfim, essa participação no ensino médio integrado, ela é muito presente, né, muito forte no nosso campus. E, em função disso, né, dessa minha vivência, dessa minha mudança de área, né, com o Prof.EPT, né, ingressando, acho que em 2017, foi a primeira turma, se não me engano, eu acabei ingressando na segunda turma, eu vi a oportunidade de estar trabalhando, né, desenvolvendo uma pesquisa em algo que eu né, me identificava, que eu gostava. E no ingressando no Prof.EPT, eu pude observar que, além dessas nossas tensões, né, essas tensões internas que a gente vinha observando com relação à formação, né, propedêutica, formação técnica, né, que tipo de sujeito a gente estava querendo formar, afinal, outras questões foram vindo à tona, né, a partir das reflexões que os professores trouxeram no mestrado, com relação a essas ameaças externas, né, e que com esse governo que a gente está enfrentando agora, com o governo anterior também, né, do Temer, elas estão sendo muito mais presentes, mais fortes, e a gente precisa, em função disso, estar pesquisando, né, para conhecer essa proposta, para difundir ela e tentar, nesse sentido, estar fortalecendo, né, o nosso ensino médio integrado. E além, né, dessa questão que eu trago alguns questionamentos, né, por que a gente pesquisar, então, o ensino médio integrado? A professora Marise Ramos, lá em 2011, colocava, né, que essa concepção, né, do ensino médio integrado, sob essa perspectiva de formação humana integral, que é isso que o ensino médio integrado, ele traz, né, é formar o sujeito na sua integralidade, né, abarcando todas as dimensões da vida humana para formar esse sujeito que ele tenha uma consciência e possa estar agindo de forma autônoma sobre a realidade no qual ele está inserido. Só que essa concepção, conforme a professora Marise colocou lá em 2011, ela não é reconhecida tanto por educadores quanto pela sociedade em geral. A gente vem amadurecendo, a gente vem conhecendo, vem estudando, vem participando de formações, mas essa proposta ela ainda não é amplamente conhecida, né? Inclusive, né, por alguns colegas que até conhecem, mas de repente não aplicam. E talvez muitos ainda não tenham essa dimensão, né, de formação que está sendo proposta e que está prevista nos nossos documentos institucionais. E as legislações sobre educação profissional e tecnológica, ao longo, né, do nosso processo histórico, elas estão reafirmando essa dualidade, assim como a gente observa lá no decreto 2208 de 97, né, que separou, que impedia a articulação entre a educação básica e a educação profissional. Ora, elas formalizam o fim, né? Eu trago um exemplo lá da LDB de 61, que previa, né, que qualquer estudante ele poderia, né, tentar o ensino superior a partir de uma prova, de um concurso de habilitação. Mas eu coloco formaliza porque era, né, possível de se imaginar que aquele estudante, né, que não tinha acesso a uma formação propedêutica de base geral, que não tinha esse acesso, teria mais dificuldade, né, de conseguir
ascender ao ensino superior do que aquele estudante que tinha uma formação de base geral, né? A LDB de 96 também, conforme a professora Marise Ramos coloca, ela teve um caráter muito ambíguo e minimalista, né? Porque ela, ao mesmo tempo que permitia a articulação entre a educação profissional e a educação básica, ela também previa a sua total desarticulação. E aí a gente tem lá o decreto 5154 de 2004, que ele vem, né, revogar o decreto 2208 de 97, permitindo essa articulação. Mas a gente agora observa atualmente, né, que a gente está sofrendo uma ameaça, dia após dia a gente está sofrendo ameaça desse nosso governo, mas a gente pode agora citar que a atual legislação educacional, que é a reforma do ensino médio, a Lei 13.415 de 2017, ela também vem, assim, se encaminha e vem, né, contrariar tudo o que o ensino médio integrado nessa perspectiva de formação humana integral defende, porque ao, né, colocar opções, 5 itinerários formativos para que o estudante possa escolher entre um deles, e de acordo com as possibilidades do sistema de ensino, então a gente já percebe que fica cada vez mais restrita essas condições, porque os sistemas de ensino estão né, com recursos ou seus orçamentos cada vez mais estrangulados, na verdade, está impedindo que esse jovem tenha acesso a uma formação completa. E a gente, né, tem que pensar que um jovem, né, dos seus 14, 15, 16, 17 anos, ele não está em plenas condições de definir, de escolher uma determinada área para seguir, né, cursando aquela área, tendo restringido todas as outras opções, né, de ter essa formação. Então, e como eu coloco aqui, é sob a justificativa de valorizar um protagonismo juvenil, né. E a própria BNCC, né, essa Base Nacional Comum Curricular, ela traz também aquela noção de competências, desculpa, gente, uma noção de competências que já era defendida, que não é uma noção nova, lá dos anos 90, né, e conforme o professor Frigoto coloca, é uma noção que responsabiliza o sujeito pela sua empregabilidade. Então, assim, entre muitas justificativas para a gente estar pesquisando, investigando essa proposta, né, eu trago essas, mas principalmente porque a gente tem no ensino médio integrado e nos documentos, né, balizadores, uma proposta que visa ser contrária a essa lógica de formação unilateral, que as legislações vêm trazendo, ou que o próprio governo atual, né, defende, que está voltado ao atendimento de demandas pontuais. Então, a concepção do ensino médio integrado, ela assume um compromisso não com o mercado de trabalho, com uma demanda específica e pontual, ela assume um compromisso com a integralidade, com a formação dos sujeitos e com a sua emancipação. Como eu coloquei ali, para que os estudantes, eles não tenham limitado suas opções de escolha, não tenham que ter limitado a sua opção de escolha aos 14, 15, 16 ou 17 anos. E nessa perspectiva, então, assim, né, a partir do momento que eu ingressei, então, no ProfEPT, desenvolvendo e refletindo sobre principalmente sobre essas ameaças externas, né, eu trouxe inicialmente, ao ingressar, essas questões internas que estavam me inquietando, né, com relação a essa questão de formação propedêutica, formação geral, afinal, que tipo de sujeito a gente estava, né, pretendendo formar, mas principalmente também considerando essa ameaça externa diária que a gente está vivenciando, eu busquei, a partir dessa pesquisa no campus com os estudantes, compreender essa concepção de formação integrada que está prevista, a partir, então, da percepção dos estudantes, né, dos cursos técnicos integrados do campus Osório, então, dos cursos de administração informática. E a partir da elaboração, aplicação e validação de um relatório diagnóstico, porque não sei se você sabe, né, o pessoal, os colegas ali da pós, no ProfEPT, a gente desenvolve a nossa dissertação e, além disso, a gente tem que desenvolver um produto educacional, aplicar esse produto e validar ele. Então, o produto que resultou desse meu trabalho, né, dessa minha dissertação, foi um relatório diagnóstico, a partir da percepção dos estudantes. Então, eu fui orientada pela professora Luciana Neves Loponte, né, eu fiz lá no IFSU, não fiz no FRS, mas a gente está trabalhando em rede, né, e o objetivo é o mesmo, né, tá investigando essas realidades em diferentes campos para tentar, né, ajudar e fortalecer esse nosso ensino médio. Então,
Com relação à metodologia, né, que eu desenvolvi, que foi desenvolvida, desculpa, nesse meu trabalho, eu busquei, então, identificar os princípios, né, que sustentam essa proposta formativa e apliquei também um questionário com os estudantes. Então, os documentos, né, investigados, né, foi o documento base do ensino médio integrado, que é um documento lá de 2007, né, as diretrizes curriculares nacionais da educação profissional técnica de nível médio, e também os nossos documentos institucionais, né, do IFRS, que é o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a Organização Didática, os projetos pedagógicos de curso, né, da administração informática, e um documento bem novo, assim, né, que é a Resolução 055 de 2019, que é uma política de fortalecimento dessa modalidade do ensino médio integrado. Inclusive, tem 2 colegas que estão aqui presentes, né, que é a Paola e o Gabriel, que ajudaram a construir esse documento, né, que, assim como os outros, é um documento, assim, fruto de uma construção coletiva, né, dos diferentes segmentos que compõem a instituição. Então, assim, basicamente, né, como a gente está fazendo uma fala e eu não posso me estender tanto, eu trouxe, assim, em síntese, o que a gente pode retirar desses documentos com relação a essa concepção de formação humana que está prevista. Todos esses documentos, tá, eles são inequívocos, eles convergem na defesa de superar essa dualidade histórica, né, entre formação propedêutica, né, e formação técnica, entre formar dirigentes e formar trabalhadores, formar pessoas que executam e outros que pensam. Não, essa dualidade, né, como está colocado ali, ela contribui para manter essa divisão social. E isso não está previsto, e todos os documentos, eles convergem nessa superação. E nesse sentido, né, eles almejam, então, emancipar, constituir sujeitos que sejam emancipados, né, sujeitos na sua integralidade, para que eles conscientemente e autonomamente eles possam agir e intervir, modificando em prol das necessidades e interesses coletivos. Então, que esses sujeitos, eles possam estar transformando, modificando essa sociedade e tenham consciência, né, dessas relações sociais, e nesse sentido, a gente não pode desconsiderar esse panorama social excludente que a gente está inserido, né, e que agora a gente ainda vai estar se inserindo ainda mais, né, num panorama de pandemia, que esse fosso, que essa divisão ainda vai estar muito mais evidente. Mas esses documentos também assumem esse compromisso com a formação profissional, mas não necessariamente que esse estudante do ensino médio, ele esteja limitado a atuar só nessa função, ou nessa formação no qual ele está participando, né? Ele não pode estar limitado em função de estar realizando, né, de estar desenvolvendo um ensino médio numa área técnica específica. E essa formação é uma formação mais abrangente, né? Ele vai ter esse conhecimento para poder atuar em sociedade, para poder também, se quiser, fazer um ensino superior e ter, assim, opções, né? Porque a gente está falando de um jovem. E aí eu trago, essa foto aqui me traz muita lembrança, uma lembrança positiva, que foi do ano passado, né, do 2019, início do ano letivo, né, o auditório cheio, foi uma tarde quente, a gente com os estudantes, né, iniciando mais um ciclo, os estudantes que ingressam, né, cheio de expectativas, e eu trago essa foto para fazer essa referência à Resolução 055, que acho que a gente tem que discutir mais essa resolução, porque ela é nova, e eu acho que a gente tem que trazer ela para o debate, porque eles colocam assim, ó, que ao considerar o trabalho como princípio educativo, aponta-se que o ser humano é produtor da sua realidade e, por isso, ele pode transformá-la. Assim, a implementação do ensino médio integrado no IFRS, ela precisa considerar que é a construção e produto da ação dos sujeitos que lhe compõem. Então, a gente tem um processo bem democrático, assim, né, nas diferentes instâncias, todos os segmentos, eles, né, estão previstos, e isso é um diferencial. A gente teve até uma ameaça ano passado, né, foi ano passado, estou até perdida com relação a datas, mas a gente teve essa ameaça com relação a esse processo democrático, né, que está previsto na nossa lei de criação. Então, hoje a gente tem uma eleição para reitor que é paritária, né, tanto o segmento docente, técnico, quanto o discente, né, tem o mesmo peso.
E então é nesse sentido que é considerar o que está previsto institucionalmente para dar voz e vez para esse estudante, para a gente poder refletir, né, sobre a nossa prática a partir também do olhar desse estudante que participa desse processo que é denominado ensino médio integrado. E né, eu apresentei, então, essa parte que foi essa reflexão, essa análise que foi feita nesses documentos, né, que balizam, né, que orientam o ensino médio integrado. E com relação aos estudantes, então, o que eu posso trazer e apresentar para vocês? Eu apliquei um questionário do tipo Likert, né, que continham 28 questões, e 28 afirmativas, e cada afirmativa o estudante, ele assinalava que se aproximava mais com seu pensamento, que ia de concordo totalmente a discordo totalmente. Então, pela facilidade, né, por ser servidora, conhecer os estudantes, foi bem tranquilo, até pela aceitação dos professores para estar entrando em sala de aula, né, para fazer a apresentação da minha pesquisa. Mas então eu entrei nas 16 turmas do ensino médio integrado, apresentei a proposta, né, apresentei os termos de consentimento. Num segundo momento, né, em períodos também cedidos pelos professores, eu levei esses estudantes aos laboratórios de informática para responder esse questionário, porque a gente sabe que, às vezes, também a distância talvez ficasse mais difícil, e com isso, então, por essa facilidade e proximidade, eu tive uma amostra muito representativa do nosso ensino médio integrado, né? Dos 425 estudantes que estavam regularmente matriculados no ano passado, eu consegui um número de 312 estudantes respondentes. E o interessante é que, para em ambos os cursos e períodos e turmas, essa amostra foi muito representativa, ela foi maior que 50%. Então, eu não tive uma turma que teve, ou um curso que teve um número maior de respondentes em relação a outro, né? E a partir, então, dessa análise, que foi realizada uma análise estatística, então, uma análise estatística descritiva, foi feita uma análise fatorial, foram feitas comparações e correlações entre indicadores que foram gerados a partir desse questionário. Eu trouxe algumas pistas, né? Algumas pistas de como os estudantes compreendem ou estavam compreendendo naquele momento o ensino médio que eles estavam vivenciando. E eles compreendem, então, né, a partir desses resultados, que a formação que a gente oferta, ela é abrangente, ela não é específica para um mercado de trabalho, para uma formação técnica, né? Outros aspectos formativos, eles também foram considerados. As possibilidades de atuação profissional, quando questionados, eles consideram também que elas não se limitam à área técnica, à formação profissional que eles estão tendo. Eles consideram que ela é mais abrangente, ela se refere à área profissional que eles estão se formando, mas a outras relacionadas. Interessante também colocar que um item, né, que eu coloquei que teve maior índice de concordância foi com relação à relevância das ações que são desenvolvidas, né, nos projetos de ensino, pesquisa, extensão, né, que os núcleos ofertam. Então, assim, eles tiveram um índice de concordância, que isso é muito relevante para a formação deles, bem expressivo. Além disso, eles também consideram que é relevante o desenvolvimento da formação geral, da formação técnica, de forma articulada. Então, talvez mesmo eles não compreendendo, né, sabendo explicar o porquê disso, eles trazem o fato dessa formação geral e técnica ser desenvolvida de forma articulada traz mais sentido para o conhecimento que eles estão né, tendo, que eles estão construindo. E também, com relação a... Deixa eu tomar uma aguinha. Com relação as correlações que foram realizadas, também se observou que tem uma correlação positiva com relação ao desenvolvimento do curso, né? Essas questões que envolvem projetos, né, oportunidade de projetos integradores, né, desenvolvimento articulado de uma área com outra, teve uma correlação positiva com relação a isso e a satisfação dos estudantes com relação à instituição e ao curso. Então, à medida que eles consideravam que o desenvolvimento do curso estava sendo satisfatório em função dessas integrações e dessas relações, a satisfação deles com relação à instituição e ao curso também aumentava, né? Eu posso também colocar aqui algumas questões, assim, de comparação com relação, por exemplo, aos estudantes que trabalham e estagiam e aos que não estagiam, com relação a alguns indicadores, a gente observa que teve uma diferença, né, com relação a isso.
os estudantes do curso da informática e da administração também se observou que houve uma diferença em relação a determinados aspectos, né, do questionário. Não que eles não concordassem, mas que o nível, assim, o nível de concordância fosse um pouquinho menor em relação aos da administração, por exemplo. Mas, de forma geral, eu trago, assim, esse slide para trazer esse panorama, né, que até eu, inicialmente, ou como o professor Manuel, que participou da minha banca, né, ele colocou assim que dentro dos limites, né, de um questionário, de um instrumento de pesquisa, que é um questionário objetivo, eu consegui, né, extrair esses dados e essas pistas. Mas, inicialmente, eu até não estava esperando essas constatações. Então, eu trago, assim, como considerações finais para a gente pensar, né, que, como eu havia comentado, né, mais que essas questões e tensões internas que a gente vivencia, né, vivenciava e vivencia ainda, né, no sentido de conhecer ou desconhecer essa proposta formativa, né, a gente precisa pensar que a gente está numa realidade tão contraditória, né, e é fundamental a gente se apropriar dessa proposta formativa, que é o ensino médio integrado, que é ofertada, né, pela rede federal, que está prevista, né, uma oferta, né, em lei. Então, a gente tem que conhecer ela e reconhecer nos sujeitos, e eu destaquei aqui, então, na minha pesquisa, os sujeitos que são os estudantes, no sentido de fortalecer. E nesse sentido, constitui uma resistência que não se adapta, que não quer se adaptar, e não pode se adaptar a uma realidade que está sendo imposta, né? Porque eu trago até, assim, a colocação de uma estudante que até não está diretamente relacionada à pesquisa, mas se a gente vai considerar o ensino médio integrado que é ofertado, né, na rede federal, essa estudante me colocou assim, ó, que se o IFE fosse uma escola regular, né, como qualquer outra, ela seria uma estudante na média, né? Teria dificuldades em algumas disciplinas e estaria na média nas outras disciplinas e a vida ia seguindo. Mas considerando a realidade que é o Instituto Federal, com os projetos, com as ações, né, de ensino, pesquisa e extensão que ela pode participar, ela pode, assim, potencializar habilidades que ela talvez desconhecia, que ela não tinha ideia da dimensão. Então, para a gente parar, para refletir mesmo, que a gente tem que defender, né, diante dessas ameaças, desse corte de verbas, né, hoje mesmo a gente estava numa reunião e o recurso para assistência já vai diminuir para o ano que vem, então, o que nos resta é resistir e manter o que a gente tem, né, e tentar conhecer, divulgar, para fortalecer essa proposta. E como o professor Dermeval Saviani coloca, né, a resistência ativa é, pois, indispensável como estratégia de luta por uma escola pública livre das ingerências privadas, balizadas pelos interesses do mercado. Né? Essas foram, então, as minhas referências, e se vocês, né, tiverem interesse, eu deixo aqui o link, então, da minha dissertação, do produto educacional, e agradeço, então, o espaço, e é isso. Muito, muito legal, Elô. Parabéns, assim, pelo trabalho, né? Uma apresentação muito elucidativa, assim, que traz muita coisa, assim, para a gente refletir. E realmente, assim, né, a gente precisa resistir, porque é um projeto de Estado que está aí, né, que vai, né, tá em rota de colisão aí com tudo que a gente acredita, e a gente precisa defender, sim, né, os institutos e todo esse trabalho excelente. E eu achei muito legal essa última fala aí dessa estudante, né, dessa coisa, eu descobri potencialidades que eu não sabia que eu tinha, né. Eu vou então, isso é muito bonito. Essa estudante tá... Essa estudante é minha filha. Da tua casa? Essa estudante é minha filha. Eu imaginei. É que, assim, a gente estava numa conversa informal, né, porque, assim, eu atuo como servidora e agora como mãe também, né, de uma estudante, mas eu tinha uma dimensão, mas eu acho que eu não tinha uma dimensão tão grande da diferença mesmo que essa formação que a gente proporciona, né, que a instituição proporciona, faz para a vida de um estudante, né, e até esqueci de comentar, assim, que
que está até previsto nessa nossa resolução, né, 055, e que já está sendo discutido isso em âmbito institucional, a curricularização, né, dessas ações, né, de extensão e de pesquisa, para que isso possa ser democratizado, que todos os estudantes tenham acesso, né, que esse diferencial a gente possa estar proporcionando para todos, né? Num mundo tão flexibilizado hoje, não vai ser uma formação específica numa determinada área que vai fazer diferença, e sim essa formação cidadã que a nossa instituição promove, e que a gente tem que difundir, sim. Com certeza. Obrigadão, Elô. Depois, então, tu volta aí, né, com certeza, para complementar aí, né, com os questionamentos que deverão vir. Agora, então, vou passar a palavra para a nossa colega do IFC, né, a Tamires Possamay, aí, para seguir aí com a nossa conversa. Apostos. Eu vou tentar projetar aqui, então, qualquer coisa vocês me avisem por áudio, porque eu não vou conseguir ver vocês, tá? Pode deixar. Se der algum probleminha, eu já estou com a apresentação aqui também minimizada aqui no meu computador. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Sim. E ela também já compartilhou ali, bem bonitinha, tá? Tudo ok. Tá aparecendo bem? Tá, perfeito. E o áudio também, tudo bem. Tá, então vamos lá. Primeiro, né, boa noite. Muito obrigada pelo convite, em especial a Adriana, né, que fez a ponte, o coordenador da pós, professor Alexandre, né, a Guta. Eu tenho acompanhado o ciclo de lives, né, aproveitando também as quintas à noite para isso, e espero fechar à altura esse terceiro ciclo. Então, eu vou falar um pouquinho da investigação do ensino médio integrado do Instituto Federal Catarinense, tá? Vamos lá. Eu sou mestranda, né, em educação aqui no IFC, e aí, previamente, né, falar quem é a Tamires e de onde é que eu tô falando, né, já que eu sou a visitante, e aí essas dimensões relacionais do IFC, pontuar que eu estou na condição de discente agora, afastada do trabalho, em afastamento integral para cursar o mestrado, mas também sou trabalhadora de um dos campi. Então, eu trouxe aqui o mapa do Instituto Federal Catarinense, como se distribui os nossos campi, né? Porque aqui no estado a gente tem 2 institutos federais, o de Santa Catarina e o IFC catarinense, e aí então a gente se distribui dessa forma pelo estado. Eu sou trabalhadora, então, aqui nesse campus número 11, Rio do Sul, e estudo agora com vínculo no mestrado, né, no campus Camboriú, aqui no litoral catarinense, na bolinha 6. Esse programa de pós-graduação em educação é o primeiro mestrado acadêmico em educação dos institutos federais, que também é uma conquista bastante importante. É um programa novinho, eu sou da primeira turma, iniciou as atividades no ano passado, e aí vem com uma proposta para verticalizar o ensino, né, que é uma proposta dos institutos federais, e fortalecer, então, a pós-graduação. Então, junto com o ProfEPT, que a gente também tem aqui no IFC, então eu estou vinculada a um programa diferente, né, que discute educação. O IFC, então, é esse conjunto de números aqui, que a gente se distribui, então, pelo estado com 16 unidades, 15 campi e a reitoria que é em Blumenau. Então, a Adri já no início me apresentou, né, a minha formação inicial não é em educação, é em direito, e aí eu atuo no IFC Campus Rio do Sul desde 2014, e fui me envolvendo com as questões, com as discussões, né, de políticas educacionais, enfim, e fui me direcionando para desenvolver o mestrado, então, estudos no mestrado em educação. A Adri também já deu um spoiler, né, a gente sempre esteve muito próximas na organização dos trabalhadores do campo, né,
e também na organização estudantil. Então, tem todas essas dimensões, né? De organização de trabalhadores, organização estudantil, sempre procurei fazer parte de todos esses espaços, e além de trabalhadora e de mestranda agora. Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, mas também, né, é uma coisa que não vou com a maestria que a Elo apresentou, né, eu estou ainda trabalhando nisso, né, é uma pesquisa em andamento, que vai passar por qualificação na semana que vem, quinta-feira que vem, e aí, então, eu vou colocar alguns elementos, apresentar alguns elementos dessa minha pesquisa, falar um pouquinho do tema, dos pressupostos, objetivos, aspectos teórico-metodológicos e as pretensões, né, porque em virtude da pandemia atrasaram algumas produções de dados, enfim, que vai ficar para depois da qualificação, né, e aí eu vou falar um pouquinho. O meu objeto, então, né, o tema, é estudar a proposta de ensino médio integrado do IFC. Por que isso? Aqui a gente tem maior consenso falar educação profissional técnica integrada ao ensino médio do que ensino médio integrado, né? Mas, enfim, a proposta é essa. Eu faço um recorte temporal, porque em 2012 inicia-se um movimento, né, no IFC, que tem gerado desdobramentos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, eu faço esse recorte de estudar esse movimento institucional sobre o ensino médio integrado de 2012 para frente. Eu pontuo antes como um movimento, né, da pesquisa, assim, me entendendo também nisso, então, se vocês identificarem fragilidades, enfim, ficarem em dúvida com alguma coisa, enfim, fiquem à vontade, né, ao final para pontuar, para perguntar e tudo mais. Eu parto, a partir dos meus estudos, né, de alguns pressupostos, né, para entender a educação profissional, a categoria trabalho e a forma social que a gente vive, eu utilizo o referencial marxiano e marxista. E aí, que um pressuposto muito caro é entender como funciona a sociedade, né, e essas relações sociais de produção e reprodução da vida antes de partir para investigar uma proposta educacional, por exemplo, porque a gente entende que não dá para entender uma proposta educacional, uma proposta formativa, descolada de como funciona a sociedade, né, das relações sociais de produção e reprodução da vida, que, desde que a gente nasceu, é a capitalista. E aí esse é um pressuposto. E tem uma máxima, que eu também considero, né, a partir desses estudos, de que desde que eu nasci, com certeza desde que vocês nasceram também, há uma máxima que se impõe. Você vai ter que vender sua força de trabalho, correto? A gente não tem alternativa, independente das nossas vontades, e considerando isso, um outro pressuposto, que das análises e defesas dessa proposta formativa de ensino médio integrado, eu tenho como pressuposto que essa proposta formativa de educação profissional técnica integrada ao ensino médio é a proposta melhor elaborada para ofertar formação para os jovens da classe trabalhadora, né, da nossa classe. Então, esses dois pressupostos é como eu olho, então, para a investigação que está em andamento, né. A partir disso, então, definido o recorte, né, desse movimento do IFC que eu venho investigando, tentando descrever, sistematizar esse processo, uma coisa que eu já identifiquei é que ele é bastante parecido com o percurso que materializa a resolução 55 de vocês, né, eu já acompanhei a Paola falando num outro momento, o professor Júlio, né, e a Elo agora também ressaltou a importância desse documento. Para vocês terem uma ideia, né, é um processo análogo, é bem parecido. No IFC, acontece um marco, assim, né, a gênese desse movimento se dá em 2012, que é quando a gestão, à época, decide politicamente dar encaminhamentos para fortalecimento do ensino médio integrado do IFC. E aí, para isso, designou um GT, conhecido GTMI,
que ficou incumbido, então, de estudar sobre o ensino médio integrado e elaborar uma proposta, um documento que norteasse formações continuadas para os trabalhadores do IFC e se concretizasse ao final, né, desse percurso em algum documento base institucional. Então, parto, né, da descrição desse movimento de 2012, do IFC, e aí descrevendo como foi acontecendo, né, no período posterior, né, de um documento materializado, que materializa esse trabalho desse GT, foram dados outros encaminhamentos, e aí tem os desdobramentos de eventos, que foram audiências públicas em todos os campi, teve contribuição e sistematização de documentos de todos os campi, todos os segmentos também foram atendidos, né? As contribuições, tem longas planilhas das contribuições de todas essas audiências públicas, das reuniões que foram feitas em todos os campi, registros, né, de professor, técnico administrativo, estudante, pai de estudante, mãe de estudante, representante da sociedade civil, né, de organizações, enfim. Então, de fato, foi um movimento bastante coletivo, a construção desse documento, né, e aí eu vou descrevendo isso. Seminários ampliados também promovidos com a participação do professor Gaudense Frigoto, professora Marise Ramos e outros, né, que são referências na discussão do ensino médio integrado e formação continuada para os trabalhadores. E aí, nesse caminho, começa, então, a construção de um documento norteador, né, que eu chamo de documento base institucional. E aí, nasce, né, depois desse percurso inteiro, as diretrizes para a educação profissional técnica integrada ao ensino médio do IFC, que é a resolução número 16 de 2019, também bem próximo ali da publicação da resolução 55 de vocês, que então, nascendo esse documento, ele produzindo efeitos, ele então induz outros desdobramentos, né, que é a organização de todos os projetos pedagógicos dos cursos integrados do IFC e a materialização, então, depois de todo esse amadurecimento, de todo esse percurso, dos currículos integrados, né, o desafio do currículo integrado. Isso depois de 2019, então, ainda está acontecendo essa reorganização desses projetos pedagógicos, já era para ter sido materializado, né, em todos os projetos e tal até agora, mas em virtude da pandemia e também de dificuldades, de tensões, né, dessa discussão de como fazer o currículo integrado, né, como a Elô falou, essas tensões do geral em detrimento do técnico, ou do técnico em detrimento dos conhecimentos gerais, enfim, da educação básica, aí adiou um pouquinho esse processo de alguns cursos. E aí, eu tenho identificado essas coisas, né, que eu estou pincelando para vocês, e isso até agora documentalmente, né, que os documentos, planilhas, relatórios, enfim, apontaram desse percurso. Mas, para além disso, a pretensão agora, porque atrasou em virtude da pandemia, é ouvir os trabalhadores que efetivamente fizeram esse percurso, né? Então, como objetivo, eu busco analisar os desafios e as potencialidades para essa oferta, a partir de todo esse percurso, se concretizar como uma formação humana integral, né? Quais são os desafios para que isso se concretize? Porque sabemos, né, que inseridos nessa sociedade há as contradições, os antagonismos e muitos desafios. E aí, então, como instrumentos, né, para a produção desses dados, a participação desses sujeitos, né, que estiveram ativamente nesse processo, a gente pretende, então, fazer entrevista com trabalhadores que coordenaram ou conduziram alguma fase da construção ou já da implementação dessas diretrizes no IFC, além de questionários com os coordenadores
com as coordenações, né, coordenadores e coordenadoras dos 37 cursos integrados, as coordenações gerais de ensino dos 15 campi em exercício em 2019, e os diretores e diretoras do que a gente chamava de DDE, agora mudou a nomenclatura, mas em exercício em 2019, dos diretores e diretoras do Departamento de Desenvolvimento Educacional dos 15 campi. Esse, então, é o que eu estou estudando, né? Essa é a minha investigação principal, que vai, então, que está em processo e que pode ser alterado, né? Porque ainda é uma ideia, são estudos, são sistematizações, são achados, mas que pode mudar na qualificação algumas coisas, né? Pouco ou muito. E aí estou na expectativa para saber o que a banca vai apontar na semana que vem. Mas, de modo geral, o meu estudo é isso. Procurar entender como se deu esse processo, né? Esse percurso do IFC na construção e na implementação dessas diretrizes, né, institucionais, que é análoga à Resolução 55 de vocês, né, uma política de fortalecimento do ensino médio integrado, enfim. E aí eu tenho como principais referências, né, para esses meus escritos, o que diz respeito à relação trabalho-educação, a categoria trabalho, a educação profissional, a formação para o trabalho, a educação profissional no Brasil, né, os institutos federais, todos esses assuntos, né, então, que fomentam essa proposta, apontadas aqui, então, né, as bibliografias principais, em termos de metodologia e de pressupostos teórico-metodológicos, né, eu utilizo esses também aqui, Severino, Sanches Gamboa, professor Ivo Toné, o Kozik, que é um autor tcheco, bastante usado, e a Bardin, que aí é um desdobramento, né, após as entrevistas e os questionários, a gente vai fazer uma análise de conteúdo com base na Bardin, que é uma autora francesa. E os documentos, né, é claro que são outros, né, temos muitos outros, mas as principais referências documentais, então, esse decreto, que a Elo também já passou por ele, né, 5.154, que é quando é possibilitado a oferta do ensino médio integrado aqui no país, né, muito recente, e aí a lei que cria os institutos federais, né, e é uma política indutora dessa proposta formativa, né, porque ela vincula e obriga que seja ofertado o ensino médio integrado. Também um documento base que eu fiz análises, né, que é o documento base 2007, elaborado pela CETEC e pelo MEC, as diretrizes curriculares nacionais para educação profissional, técnica e tecnológica de nível médio, 2012, e aí a cereja do bolo, né, na nossa instituição, essa resolução 16 de 2019, aprovada pelo Conselho Superior, que aqui a gente chama de Consuper, ali vocês chamam de Consup, e, enfim, esses são os principais referenciais para essa minha discussão. E aí, até agora eu não falei de reforma do ensino médio, né? Em 2016, então, como muitos de nós sabemos, foi emitida uma medida provisória, né? Uma medida autoritária, de caráter impositivo, que então institui uma reforma do ensino médio brasileiro, né? Em 2016. E aí, depois disso, convertida na Lei 13.415, ela é o start dessa reforma que está acontecendo, né? Logo depois, em 2018, publicada a BNCC para o ensino médio, novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e continua, né? Agora, em 2020, há um parecer aprovado de novas diretrizes curriculares nacionais para educação profissional e tecnológica. Ainda não está homologada, ainda não está em forma de resolução homologada, né, pelo MEC, mas há sinalizações de que seja mais um documento que, somado a esses outros documentos, né, forma um arcabouço, então, que vai materializando a reforma do ensino médio
e seus retrocessos, né? Ainda é uma reforma em curso e que é subsidiada por vários documentos. E aí eu queria apontar também que nessa minha investigação do ensino médio integrado aparecem algumas vezes citações sobre a reforma do ensino médio nesse percurso, né, que ele inicia em 2012 no IFC, o documento mesmo, a resolução sai em 2019, ainda tem os desdobramentos posteriores, mas no meio desse caminho tem a reforma do ensino médio, e aí, né? É colocado como uma preocupação em alguns documentos, mas ela não aparece sendo citada no documento das diretrizes. É diferente da resolução 55 de vocês, que eu percebi que ela está citada lá dentro, embora, né, não seja absorvida, né, no seu conteúdo. E eu aponto, então, a partir de análises feitas já e elaborações, enfim, como essa reforma representa uma ameaça. E aí, primeiro, né, ela vem, então, com a proposta de itinerários formativos, como a Elô também comentou, entre eles o itinerário de formação técnica e profissional, né, que, enfim, de forma desintegrada e bastante precária, né, podendo ser em parceria com empresas privadas, podendo ser na forma de cursos FIC, né, de formação inicial e continuada, estreitados, direcionados a determinada demanda do setor produtivo, enfim, bastante precária. Em seguida vem o programa Novos Caminhos, como um programa que injetou grana para induzir a oferta desse itinerário formativo, né, e fomentar essa formação técnica profissional desintegrada e precária desse itinerário formativo da reforma do ensino médio. E aí que, quando se colocam duas propostas formativas essencialmente diferentes, né, e se injeta grana, né, porque para materialização de uma proposta precisa de orçamento público, se injeta grana num programa como Novos Caminhos, que fomenta esse itinerário formativo precário e desintegrado, em detrimento da expansão, por exemplo, da nossa proposta de ensino médio integrado, que, a partir de análises, é melhor elaborada, né? É uma questão que a gente levanta: que tipo de formação é pretendida? Nesse sentido, se a gente confrontar a essência, né, a concepção de uma proposta e de outra, enfim, fica evidente que são perspectivas até inimigas, né? Uma, enfim, se coloca como uma ameaça para a outra. Então, o corte de orçamento, que também já foi pontuado, né, nas nossas instituições, e nessa proposta formativa de ensino médio integrado, faz parte desse projeto, né, porque dinheiro é injetado em outros projetos, numa outra perspectiva, que é essa da reforma do ensino médio, enfim, que pretende uma formação determinada, né, para formação e conformação dessa forma social, e para demandas muito, como a Elô também já colocou, muito pontuais, estreitas, né, e vinculadas ao setor produtivo e aos parceiros, né, como traz a reforma do ensino médio. Eu acho que, não sei como é que está de tempo, eu ia colocar aqui, mas, enfim, eu queria finalizar. Tá nos 20 minutos? Não precisa correr tanto. Tá. Não, eu só queria, então, finalizar que, além dessa pincelada, né, sobre a minha investigação, sobre esse percurso do IFC, a construção e a implementação dessa proposta, dessas novas diretrizes do IFC, e além dessa crítica à reforma do ensino médio que eu tentei elaborar rapidinho, eu queria fechar com um poema, que é bastante importante, e aí para depois a gente abrir para as perguntas e para as reflexões. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural,
nada deve parecer impossível de mudar. Bertolt Brecht. Obrigada, gente. Obrigada, Tamires. Ótima também as suas reflexões. Acho que se relaciona, né, com muito ali do que a Elo trouxe, assim, a gente precisa, né, refletir sobre o que está vindo aí, a reboque aí de tantos desajustes aí, essa reforma do ensino médio me preocupa bastante. A Guta, tá a postos aí já, Guta? A postos, pronta Então, para receber as perguntas aqui. Gurias, a fala de vocês foi muito, muito bacana, muito importante, e é muito interessante ver que dentro das próprias instituições nós somos pessoas que pensam essas instituições a partir de um estudo mais sistematizado, porque obviamente nós pensamos as nossas instituições, mas a partir de um estudo, seja dos seus documentos, como é o caso da Tamires, seja por meio dos seus estudantes, mas conhecendo os referenciais que pautaram a criação das nossas instituições e que nos levam a ter determinadas concepções. Diariamente, a gente tem esse enfrentamento de diferentes ideários que as pessoas levam para essas práticas sem nem mesmo conhecerem a própria instituição. Então, é fundamental o exercício que vocês fizeram. A Tamires está fazendo, a Heloísio fez, e esse exercício é fundamental para a gente compreender os IFES e compreender o seu papel social, a sua função. Então, a Elo, ela pensa mais a parte relacionada ao ensino, a Tamires, ela traz toda essa questão de trabalhar com documentos norteadores, que são fundamentais, e eu confesso que só me dei conta da importância desses documentos depois de ingressar no IFE, porque até então, como professora do município, a gente recebia as normativas vindas da Secretaria Municipal de Educação. Então, é muito importante ter em conta os objetos de estudos de vocês. E também é muito, quando a gente decidiu trazer as pratas da casa, e é com muita alegria que a gente teve esse último ciclo deste ano, né? Vamos ver o que a gente vai ter ano que vem, o que nos espera. É muito bom a gente mostrar e valorizar o que nós temos sendo realizado dentro dos IFES, seja em cursos de pós-graduação fora, como é o caso do pessoal que fez na UERGS, a Paola, se não me engano, fez na URGS, e vocês que estão, que a Heloísa já terminou, e a Tamires está cursando uma pós-graduação dentro do próprio IFE. A Heloísa foi para o IFSUL, né, mas é dentro de um instituto federal, de um mestrado em rede, que tem um objetivo de pensar a educação profissional e tecnológica com base nas referências que a Elo nos traz. Então, aqui, pessoal, por favor, coloquem as suas questões aqui no chat. Quem quiser se inscrever e abrir o microfone, por favor, o faça. Só vamos dar uma organização para que não... Porque já é bastante confuso a gente abrir o microfone concomitantemente. Adriana, quer falar? Não, eu só quero apontar, tu viu que o Lobo ali está usando agora o novo recurso. Eu adorei, porque foi a primeira vez que eu vi mesmo a mãozinha. Esses dias aconteceu numa aula síncrona, mas eu não consegui ver. Agora estou vendo a mãozinha do Lobo ali. Tu viu? Ah, como é que funciona? Deixa eu ali, ver. Ó, agora tem na barra ali. Tô vendo. Aparece. Tá bom. Não, eu vi, mas eu não vi onde aparecer. Agora eu vejo. O Lobo quer fazer um questionamento, então... o pessoal pode levantar a mãozinha, que eu agora já achei onde eu identifico a mãozinha, tá? Então, quem quiser abrir o microfone, é só levantar a mãozinha. Pode falar, Lobo, vai lá. A gente Na verdade, é só um comentário mesmo, como eu gosto de fazer depois das falas, né? Eu sempre me intrometendo aí. E queria elogiar vocês, um trabalho bastante corajoso, né? Em vários sentidos, porque de fato a gente não está muitas vezes contra a corrente, assim, só dentro do meio social, mas também dentro do próprio IFE, né? Porque se vocês acompanharam aí a Elo acompanhou no último Consup,
a tendência dos nossos colegas não é investir onde justamente seria o nosso fundamento, né? O crescimento das pós-graduações tem sido num ritmo bem maior, inclusive, do que as próprias licenciaturas, ou seja, o que isso significa, né? Isso significa que uma boa parte dos nossos colegas não entenderam o nosso sentido, né? Não sabem para que a gente existe. Além de ter a questão legal dos 50%, né, é a nossa proposta. Inclusive, os outros percentuais da licenciatura, essas licenciaturas foram pensadas justamente para serem uma licenciatura para formar um outro tipo de professor, diferente do que nós somos, né? Eu, muito mais do que vocês, porque já tenho uma certa idade, né? Ontem, mesmo com cabelo curto, no espelho eu me dei conta do quantos cabelos brancos eu tenho. A gente vê o reflexo, né? Então acho que eu vou manter ele curto, ou vou cortar tudo. Nada contra o cabelo branco. Mas eu tenho uma formação extremamente rígida, né? Eu sempre comento isso, diferente de vários colegas nossos, diferente de ti, Elô, né? Que teve uma formação com essa ideia de fazer um produto final, né? Que é o que tem agora como mestrado profissionalizante. Na minha época, o URGS, no início dos anos 90, bem acadêmico, né? Bem acadêmico e bem departamentalizado, né? Que aí é justamente, vou também elogiar a Tamires por um outro aspecto, que é assumir a perspectiva marxista, né? Que às vezes as pessoas têm medo, têm dedos, mas é uma questão bastante louvável, né? E retomando a questão do marxismo, que é fundamental a compreensão da totalidade. A nossa formação, ela é bem departamentalizada, né? A minha foi, né? E as licenciaturas é justamente para romper com essa visão do departamento do conhecimento, o conhecimento em caixinha, né? Como se a realidade não fosse uma só, como se, no caso das humanas, como se os fatos históricos acontecessem fora de um espaço geográfico, ou como se o espaço geográfico não estivesse sob a intervenção humana, e assim por diante, e como se essas coisas todas, se um rio, se uma floresta, não tivesse uma questão química, não tivesse uma questão industrial, né, interferindo nisso tudo. Ou seja, a gente, o mérito da visão marxista é, com as suas imperfeições, obviamente, porque a mente humana é limitada, mas é a compreensão, a busca, pelo menos, da compreensão da totalidade, a busca da compreensão das relações, né, entre as partes de um fenômeno, a multiface de um fenômeno. Então, a gente abre para as perguntas, mas, mais uma vez, então, um trabalho corajoso de vocês duas. Enquanto não tem ninguém inscrito, eu queria comentar uma coisa que o Lobo falou, a questão das licenciaturas e mesmo da nossa pós no âmbito dos IFES, né? Quando tu pensa uma formação de professores, e isso foi pontuado numa banca de um dos meus mestrandos agora, numa das qualificações, a nossa licenciatura, ela não pode formar apenas um docente ou uma docente para atuar na educação básica, mas a gente precisa trazer essa perspectiva da educação profissional. Caso contrário, não teria nenhuma razão, nenhum diferencial a gente oferecer essa formação no âmbito de um Instituto Federal. E assim como a nossa pós, ela atende a educação básica, mas a gente traz essa perspectiva da educação profissional e é algo que a gente tentou ter sempre em conta, porque ainda que a gente tenha um grupo, um público-alvo
integrado por várias pessoas que atuam na educação básica, a gente também tem esse papel de formar para a educação profissional e pensar uma educação profissional. Quantas vezes nós temos pessoas que atuam com educação profissional no âmbito, por exemplo, de Senai, Senac, e a gente pode contribuir no sentido de propor de instigar essa abordagem que não é apenas aquela formação para o mercado de trabalho, mas pensar a ideia do mundo do trabalho e de uma pessoa que vai ter uma formação crítica. A outra coisa que o Lobo falou, já vou te chamar, Aline, aí eu vou pedir que tu abra o microfone. A outra é a questão do produto, né? O produto, ele é na verdade, ele é extremamente difícil de elaborar, ele é um passo, assim, e eu confesso que para mim foi acho que foi a maior dificuldade que eu tive quando eu passei a orientar em mestrado profissional, pelo fato de que eu tinha toda uma trajetória acadêmica. E quando a gente pensa um produto, ele tem um papel social extremamente importante, especialmente quando a gente faz na área da educação. É claro que a gente pode pensar que, dependendo da área do mestrado profissional ou do doutorado profissional que socorra, pode-se atender às demandas de um mercado, às demandas de grandes empresas. Mas nós, enquanto uma instituição pública e atuando na área da educação, a gente pensa em trabalhar essa questão de produtos que têm uma função social, que eles possam ser replicados e que eles cheguem além da esfera acadêmica, e ainda por cima eles são muito problematizados e fundamentados teoricamente. Então o produto, ele não é uma simplificação, até porque a pessoa faz um produto e uma dissertação, então é um trabalho bastante árduo, e a Luiz teve essa experiência agora. Aline, tu queres fazer uma pergunta? Era sobre o link. Eu acho que a Aline está com questões ali de um problema de internet, mas era sobre o link. Eram problemas técnicos. Oi, era para perguntar do link da presença, porque eu estou no celular. Vai para o e-mail depois para ti, Aline. O Lobo te respondeu ali. Lobo manda por e-mail. Então, pessoal, quem quer conversar com essas meninas que fizeram um trabalho árduo, estão no último dia, a gente teria ano que vem a gente tem várias pessoas que nós poderíamos chamar para o ciclo, né? Até porque a gente já vai ter a Lari, já vai ter defendido também, e se não me engano a Marinês que está aqui, perdi a conexão, voltei. A Marinês também é mestre, a gente tem a Luana, está no doutorado, mas a Luana é bastante tímida. Não é tímida para estar na organização, mas ela não gosta muito de estar na frente dos holofotes. Acho que a gente tem um espaço de reflexão muito interessante e pelo menos eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, esse espaço online, que é tão frio, tão complicado, ele nos viabilizou essas reflexões que nem sempre a gente consegue fazer pelos corredores e encontrar colegas que estão pesquisando esses temas que nos são tão caros e nos são tão relevantes, e a gente nem sempre tem oportunidade de encontrá-los pelos corredores. Gostaria, então, já que o pessoal está meio tímido, eu quero fazer um questionamento ali para a Tamires, mas ela fica à vontade, assim, se ela ainda não tem alguma coisa concreta para trazer. Mas eu, né, enquanto professora de geografia, da área das humanas, né, e a Tamires aí que vem do direito também, né, que também vem daí das humanidades, a gente sabe, né, a importância, assim, que esse nosso currículo propedêutico, né, que chama do currículo ali diversificado, ele tem na formação dos nossos estudantes, né, do IFC. Então eu, né, e tu, né, Tamires, que a gente esteve muito próximo ali com as questões, né, do movimento estudantil ali, a gente acabou, né, tendo um envolvimento ali muito próximo dos estudantes, e a gente sabe o quanto, né, a importância, assim, das disciplinas, principalmente das áreas das humanidades, nessa questão, então, desse despertar, assim, de um olhar mais crítico, enfim, né, dessa questão do papel, né, enquanto cidadão, né, enquanto
enfim, né, do quanto a importância, assim, desses estudantes, né, na formação social, seja nos seus espaços, enfim, dessa dimensão que tem esse currículo, que não é só o técnico, né, que a gente discutia, né, discutiu tantas vezes, assim, não só em salas professores, nós debatemos. Se tu já tem, assim, algumas coisas que tu já pode trazer, assim, para problematizar, enfim, desses impactos, né, que essa reforma, ela, né, poderá, né, trazer, assim, né, em curto, médio prazo, enfim, se tu já tem algumas hipóteses, alguma coisa, né? Adri, para os institutos federais, tu diz, ou para a formação dos jovens, geral? Trazendo mais para a gente, assim, para a nossa realidade dos institutos federais. Eu participei ali mais no início, assim, que a gente participou daquelas rodadas lá no IFC, né, aqui ainda que no IFRS ainda está um pouquinho mais, pelo que eu conversei com alguns colegas, assim, antes da gente entrar no confinamento, acho que ainda está um pouco mais atrasado em relação à discussão que já vinha sendo feita lá no IFC. Se tu já tem, assim, algumas coisas relacionadas à nossa realidade dos institutos federais. Então, ela já está, a reforma do ensino médio, né, ou o novo ensino médio, que é o projeto piloto, já está sendo implementado em vários estados, né, inclusive Santa Catarina, mas na rede estadual. E aí, inclusive, faço parte de um grupo de pesquisa, né, que estuda a implementação da reforma nas redes estadual e federal. Especificamente na rede federal, como a gente tem diretrizes específicas, né, para o ensino médio, para a educação profissional, técnica de nível médio, esse texto da reforma não impactou diretamente, mas ele é só um start, né, como eu coloquei no slide. Essa reforma tem continuado, né, inclusive esse último documento, que é as diretrizes nacionais, curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, é um documento que sinaliza uma ameaça, assim, mais direta ao ensino médio integrado, né, porque trata justamente dessa proposta, mas ainda não foi homologado essa resolução, né, se apresenta como um potencial ameaçador aí. Mas ainda não fiz uma análise, por exemplo, de como se materializou essa reorganização dos PPCs, de todos os cursos integrados, tem acontecido, alguns já fizeram esse processo, né, de reorganização a partir das diretrizes, 2019, alguns ainda não, mas, assim, não fiz uma análise de como mudou o currículo, ou, né, se atende, em que medida a reforma do ensino médio, se alterou as cargas horárias de algumas disciplinas em detrimento de outras e tal. Eu ainda não fiz essa análise, mas eu passei o olho, assim, né, para dizer, passei um olho em alguns currículos. O que eu percebi é que houve uma redistribuição de carga horária. Por exemplo, antes tinha um curso de ensino médio integrado ao técnico em informática do campus Blumenau. Eu percebi, por exemplo, que sai a disciplina de sociologia nos 3 anos, mas mantém a carga horária, só que distribuída entre primeiro e terceiro ano. Então, né, o total de carga horária permanece, mas é reorganizado que não está nos 3 anos, por exemplo, né? Há umas manobras para manter a proposta, embora faça uma reorganização curricular, né, mas para não prejudicar a formação que a gente defende, né? Essa nossa proposta de ensino médio integrado. Mais ou menos isso que tu queria saber? Não, sim, não era especificamente isso. Eu queria saber, assim, o que tu já tinha, né, talvez, mas é por aí mesmo que eu participei exatamente disso que tu falou, assim, foi inclusive alguns momentos intensos que a gente teve, assim, né, da discussão ali entre os professores do currículo diversificado ali das áreas técnicas, né. Então, alguns momentos, assim, até de questionamento, assim, por que tantos períodos de sociologia ou de história, como se essas disciplinas pudessem ser dispensáveis, né, o que na prática a gente vê que são disciplinas importantíssimas até para esse estudante trabalhador, ele se vê, né,
como esse estudante trabalhador, ele saber, né, compreender de onde que ele vem, para onde que ele vai, enfim, né, isso me preocupa bastante, essa reforma, né, da gente ter essa involução, né, porque eu acho que o nosso diferencial é exatamente esse currículo aí, né, que a gente se relaciona essas disciplinas, né, do currículo, né, das disciplinas propedêuticas lá do ensino médio com as técnicas, né. Então, o medo dessa reforma é que ela venha, né, a fragilizar, né, essa formação aí, é a minha preocupação. A reforma, ela praticamente volta ao período anterior à LDB de 1961 e que a Heloísa ainda apresentou a problemática, né? Será que quem não tivesse formação propedêutica poderia acessar o ensino superior? Que em 61 garantia, porque até as leis orgânicas do ensino era inviável, né? Então, a gente retorna para o inviável, para a definição de trajetórias e para a dualidade estrutural que foi tão criticada. Mas eu vim falar, na verdade, não era para comentar isso, mas eu me empolguei. O Gabrielzinho está inscrito para a pergunta. Gabriel, pode abrir aí para nós o áudio e fazer o teu questionamento. Feito, gente, uma boa noite. Me escutam? Sim? Sim. Então, uma boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui no nosso último encontro desse ciclo, né? Dizer que foi uma honra participar e essa noite também acho que fecha muito bem o terceiro ciclo, né? Então, parabenizo a Tamires e a Elô pelas apresentações, assim. E já desejo boa sorte para a Tamires nesse momento pré-qualificação, né, que é tão tenso para nós, mas já deu para ver o quanto que tu estás apropriada, e isso é fantástico. E o trabalho de Elô dialoga muito bem, né, com nesse sentido, pelas articulações que faz, tanto no campo técnico, né, pela questão das documentações, por essas articulações, por esse pensar a proposta do ensino médio, né. Por isso que eu ia escrever, mas eu disse, eu ia ficar muito tempo escrevendo e eu queria dialogar mais. Então, assim, gurias, queria ver com vocês, pensando um pouco no trabalho de Elô, mas também já fazendo um link com as reflexões que a Tamires trouxe, os nossos estudantes, pelo menos ali no campus Osório, e o que a gente vê nas nossas mostras e tudo mais, tem uma participação muito interessante, né? Se colocam muito bem, né? Se manifestam muito bem. Quando temos pautas que gritam, né, e que chamam a atenção, eles estão lá, eles têm voz, eles vão para a rua, se colocam muito bem, né, são muito bem posicionados, tem uma construção política muito interessante, né, graças a essa proposta, essa construção. Mas, eu queria falar agora, olhando para essa voz desse estudante, no processo de construção, ou num processo de reavaliar o andamento dos cursos, olhando para uma construção, olhando para uma reformulação de um projeto pedagógico de curso, pensando nessa proposta, pensando no nosso ensino integrado. Como que vocês acreditam que a voz desse aluno possa ser ouvida, ou se já é ouvida o suficiente, nesse processo de reformulação? De pensar a organização das disciplinas, de pensar a organização dos currículos, de pensar a efetivação e essa organização desse currículo integrado. Sabe? Não sei se eu me fiz claro, mas assim, ó, como colocar o aluno nessa discussão, nesse movimento de construção e de pensar essa proposta que para eles é ofertada e que eles fazem parte, que eles constroem juntos. Como a voz desse aluno participa lá no processo de construção de um projeto pedagógico, lá no processo de reformulação, lá no processo de pensar os cursos nos quais eles estão inseridos. Era mais ou menos nesse sentido e agradeço muito a oportunidade. Ai, Gabriel. Gabriel é um colega, e mais que um colega, é um amigo, né? Um parceiro, e que eu gosto de deixar público aqui que ele me ajudou muito no meu processo de pesquisa. Eu digo que foi meu co-orientador, me auxiliou muito, né? Porque o mestrado é um processo muito intenso, né? E muito solitário também, então ele foi o meu esteio, assim, me deu uma base muito, muito, muito importante. E falando do nosso campus, então, da realidade, né, da qual eu tô inserida, eu percebo, assim, que institucionalmente, né, nos nossos documentos, essa participação, ela está prevista, né, e eu acho que eu digo assim, a partir da minha visão, a gente vem amadurecendo esse processo de participação democrática dos próprios estudantes, né? Em outros momentos, eles já participaram, né, dando a sua opinião, contribuindo, indo nos seus pares. Eu acredito, assim, que a gente está num processo de amadurecimento,
né? Os estudantes, eles estão participando mais, por exemplo, agora com as APNPs que a gente está desenvolvendo, né? Com as reuniões de colegiado, a gente tem os representantes, eles estão se fazendo presentes, e eu acredito que assim, é essa participação que vai promover esse amadurecimento, né? Eu assim, enxergo que os nossos estudantes, eles têm já essa consciência mais crítica e participativa, principalmente pelo trabalho que é desenvolvido, né, pelos professores, e não só pelo trabalho em sala de aula, mas, como eu digo, pelos projetos que eles participam, né, eles têm essa participação ativa e essa voz e essa vez. Eu acho que eu acho que no nosso campus a gente está no caminho, a gente está sentindo essa participação, né? Previsto institucionalmente está, e eles têm esses locais de atuação, o próprio Grêmio Estudantil também, né? Tem amadurecido bastante nesse processo. Eu vejo que, pelo menos na nossa instituição, né, Gabriel, assim, ao longo desses meus 7 anos, assim, eles estão se manifestando e participando muito mais, assim, conscientemente, né? Não uma participação aleatória, mas uma participação consciente e bem crítica. Gabriel, então, o teu doutorado também teve relação, né, com estudantes, assim como a Elo, né? Na verdade, teve com estudantes, né, não do ensino médio integrado, mas não, eu trabalhei na educação de jovens e adultos, né, então também eram estudantes do ensino médio integrado, na modalidade EJA, e eu trabalhei um pouquinho essa perspectiva dessa concepção de currículo integrado com esses estudantes, né, e, então um pouco sim. Recordando a tua fala, então vocês dois, né, no caso, a Elo também voltou os olhares para os estudantes, né? De fato, o que eu percebi documentalmente, porque a gente definiu por não entrevistar ou mandar questionário para os estudantes, né? Mas documentalmente tem bastante participação durante as audiências públicas, foram feitas comissões por curso, né, em todos os campi, tiveram representação discente nessa discussão, né, do currículo, enfim, mas eu não sei te dizer, assim, durante o pós-resolução, né, depois que saiu o documento com a contribuição, que de fato eles participaram, né, há vários indícios que apontam isso, na reconstrução pós-resolução, né, que foi o período, então, que eu me afastei de Rio do Sul, porque Rio do Sul a gente tem 3 unidades, é um campus, mas em 3 bairros diferentes, né, Adri? E aí eu ficava atuava na sede, em exercício na sede, que é na serra, assim, numa serra na cidade, bem afastada, e aí tinha movimentos, e inclusive bastante interessante, né, tinha movimentos estudantis diferentes, né, na sede, na unidade urbana, né, e a unidade tecnológica não tinha tanta organização deles. Mas, assim, durante até a resolução, eu, né, percebo, há indícios, né, da participação efetiva deles nas comissões, do documento, enfim, mas depois, com os efeitos dessa resolução, né, então, como construir o currículo, definir carga horária, enfim, de fato, eu não sei te dizer se houve participação deles, né, mas, como hipótese, né, agora em 2020, que vários cursos estavam reorganizando, né, esses currículos, então, a gente é atravessado por essa pandemia, a gente suspende as atividades de março a maio, e aí retorna a maio com atividades de ensino remotas, ali que vocês chamam de APNP, atividades pedagógicas do presencial, APNP, né, e aí a gente já tem percebido movimentos, assim, de baixa adesão, né, por dificuldade de acesso, especialmente no campus onde eu atuava, né, que é o campus sede, que são estudantes de todo o estado, enfim, e aí eu acho que isso também foi um complicador, né, para que eles participassem, né, mais efetivamente dessa reorganização, mas de fato eu não sei te dizer, assim, o percentual de participação agora nesse período do currículo, né.
Tamires agora falou ali da sede, me deu saudade. É que o campus lá é uma ex-escola agrotécnica, então esse campus sede, ele fica numa área mais alta, né, da tive, assim, é muito legal. E ali a gente tem estudantes de mais de 20, eu acho, municípios ali do entorno, né, Tamires? Tive o privilégio, assim, de participar de um projeto onde a gente foi visitar todas as famílias do primeiro ano. A Tamires também participou, claro que a gente se dividiu por equipes, né? E aí a gente ia visitar os estudantes, muitos, assim, morando em áreas rurais. Então, foi a oportunidade que eu tive de conhecer o interior catarinense. Foi muito bacana, nunca tinha participado, assim, de um projeto como esse. E só para complementar, assim, a participação dos estudantes na discussões da reforma, agora eu me veio, né, a lembrança, assim, que o curso que eu mais participei foi o curso de agroecologia, né, tem um curso lá de agroecologia, então foi uma participação bastante interessante, onde os estudantes foram protagonistas ali na nossa proposta ali de reforma, né, então o estudante Caio Mateus, só de curso de medicina, né, numa universidade ali em Tubarão, um estudante muito especial, assim, e outros, né, também do primeiro ano, que eu não cheguei a dar aula, mas que participaram ali, então foi muito democrático, assim, teve uma participação intensa, assim, dos estudantes, pelo menos nas discussões que eu ainda participei ali, atuando como professora do campus. Isso é tão interessante, assim, porque a Tamires traz a experiência de um campus e agora um relato ainda, mais o relato da Adriana, né, de um campus que já vem de uma herança de ser uma escola técnica agrícola, né. E nós, com a experiência de sermos uma instituição que, embora o Campus Osório ele tenha surgido ainda dentro do PROEP, ele vai se efetivar enquanto Instituto Federal já. Então, quando a gente entra em funcionamento como instituição, a gente já é Instituto Federal. Não existe um campus, nada que origine o Campus Osório na cidade. Então, são experiências interessantes que eu acho que enriquecem demais a diversidade dos IFES. E mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém gostaria de aproveitar a presença dessas meninas maravilhosas que fizeram pesquisas, e a Tamires está fazendo, né? Pesquisas muito importantes? Fora o fato de que não só alguns campos vêm de alguma escola técnica, mas como também talvez seja um ponto interessante de pensar, muitos vão herdar um pessoal também que vem de escola técnica, né? E a mentalidade não é exatamente a mesma da escola técnica e do IFE. A proposta do IFE, embora seja herdeiro da escola técnica, mas não é a mesma coisa, né? Então, pensar em termos de mentalidade do pessoal pode ser uma questão até interessante, desse pessoal que é um pouco mais antigo e vem de outras práticas. Eu queria que as gurias comentassem, né? Eu sei que já é uma coisa bem batida, mas é uma coisa que me incomoda bastante. Porque para mim é bem dilemático, né? Nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo o que a gente pode, mas ao mesmo tempo, para mim é evidente que as coisas que a gente poderia, por exemplo, ter uma sala de aula abordar de uma forma muito mais profunda, a gente acaba abordando relativamente superficial. E a democracia é um processo, né? A pandemia, nesse aspecto, é a problemática pela participação, mas como é que vocês encaram esse momento? Assim, porque, ao mesmo tempo, para mim, é um pouco dilemático, no sentido de que, tá, vamos oferecer isso é o suficiente. O ideal seria, obviamente que o ideal seria abolir o calendário Masaís, para que isso fosse efetivo, para que isso fosse justo, de fato, a gente teria que pensar que todos os 3 níveis, ou todos os 4 níveis, estadual, municipal, federal e particular, em conjunto, decidissem
abolir o ano letivo. Para mim seria a coisa mais racional, mas como isso seria o mundo ideal, porque a gente sabe que tem vários fatores no meio, como é que vocês entendem essa questão, essa situação? Como não de fato excluir ou como não de fato negar o que o aluno tem direito, que é um conhecimento, assim, como é que vocês encaram isso? Vai, tu me pega, né? Não, Então, a Tamires, né? Eu penso bem parecido contigo, professor. Também é um dilema, é bem complexo, né? Ao mesmo tempo que, para mim, Tamires, isso não efetiva nenhuma proposta educativa, esse formato, né? A distância. Eu estou cadastrada, né? Enfim, matriculada numa disciplina, eu ainda tenho uma disciplina que eu estou fazendo, mas é bastante problemático, é muito limitado, as falhas, a limitação do tempo, né, de um e do outro, aí falha alguma reflexão que é feita ali, daí a pessoa não consegue retomar, cai a internet, é um horror. Mas ao mesmo tempo também há esse elemento de que né, como oportunizar um pingo de alguma coisa, né? Não tem como também deixar esses estudantes todos que há outras múltiplas relações, né? A vaga de emprego, alguém precisa se formar, enfim, para produzir a vida. É uma questão bem complexa que eu não sei nem te formular assim a minha resposta, né, nesse sentido, mas todas as minhas críticas, eu concordo contigo que não há consenso no nome APNP ou AR ou AR ou não sei o que, é um nome para disfarçar, né, a materialidade das coisas, que é o ensino à distância, né, é um nome bonito, como tu disse, mas de fato também não tem como deixar todo mundo, né, enfim, de mãos atadas, esperando, sei lá, a passar essa pandemia sem uma responsabilidade estatal que coloque, né, enfim, os limites para que essa pandemia um dia acabe, né, porque do jeito que está, sem responsabilidades de quem deveria se responsabilizar, né, a gente vai indo. Então, eu não tenho nem resposta para isso, né? Eu sou bastante crítica a esse formato, mas ao mesmo tempo eu preciso terminar meu mestrado. Meu afastamento vai terminar, eu vou ter que voltar a trabalhar em maio. E da mesma forma, todos os estudantes também têm outras relações amarradas a isso, né? É um dilema mesmo, né, Lobo, pessoal? Eu lembro até de uma colocação que tu fez em outro momento, né? Com relação a esse formato que a gente está vivenciando de APNP, que tu comentou assim que tinha cheiro de AD, corpo de AD, forma de AD, mas, né, só mudava o nome. E, enfim, a gente sente o ideal seria realmente a gente não estar nesse formato, né, e esperar essa situação passar. Mas a gente vive uma pressão da sociedade, das famílias, para que se tome alguma medida, né, e se tu for ver a rede estadual, bem ou mal, e acho que muito mal, está encaminhando esse ano letivo, e como eu mesmo comento aqui em casa, a questão de qualidade, a gente está perdendo, todo mundo está perdendo esse ano, sabe, e pode ser a escola particular ali em Osório Marquês, que está tendo aula no turno da manhã, das 7h30 ao meio-dia, massivamente, né, deixando os estudantes também com uma ansiedade, os nossos também vivem essa ansiedade, a gente... Por mais, assim, tentativas, né, que a instituição tenha de ofertar esse auxílio de inclusão digital para os estudantes terem esse acesso, a gente sabe que isso está limitado, e a gente está, de fato, né, por mais que a gente esteja se esforçando para que a coisa dê certo,
eu vejo que a gente está aumentando, sim, esse abismo entre os estudantes, né, que têm condições, como é o caso por exemplo, né, que eu uso o caso da minha filha, que tem acesso à internet, não precisa estar trabalhando, né, tem um tempo disponível para estar se dedicando, e ainda assim está com ansiedade, geralmente não está gostando de fazer, mas e aquele estudante, né, que não tem essa condição, que em função dessa pandemia, com essa questão toda econômica que a gente está vivenciando, tem que estar trabalhando. Então, são inúmeros fatores, é um dilema, eu não tenho resposta, esse modelo não é o ideal, é o que a gente tem para o momento, né, em função até da avaliação que a Proem encaminhou, a gente percebe que é um modelo que, para os estudantes da pós, inclusive, ou para os estudantes, assim, do ensino superior, né, em função da sua especificidade, ele está, até de certa forma, sendo adequado, mas para os nossos jovens, né, adolescentes do médio, não. E isso está sendo difícil, inclusive, para os professores, né, tanto para os professores quanto para os estudantes e para nós, que estamos tentando mediar tudo isso. Então, eu não teria resposta, sabe, Lobo? É um dilema, e todos estão perdendo nesse processo, né? E uns muito mais que outros. Então, eu até gostaria de ouvir, assim, de vocês, se vocês têm uma outra posição, assim, sabe? Uma outra ótica, uma outra perspectiva. Mas é essa minha fala com relação a esse momento. Foi só provocativo mesmo, assim, só para compartilhar uma angústia. Para saber que eu não estou sozinho, né? Mas não. Nesse sentido. A angústia tá geral mesmo. Conflitos, contradições, é verdade. Alguém tem mais alguma colocação? Então a gente vai encerrando. E agradeço mais uma vez a presença de vocês, né, a disposição de estar aqui. Um pessoal também que nos assistiu, já houve uma certa debandada, né, a gente já está no horário. E acho que realmente também fechamos esse terceiro ciclo com uma chave de ouro, com a presença de vocês, né. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, agradeço imensamente a Tamires, aí consegui te pegar, né, não foi uma outra anterior, nessa daí ela não teve como dizer não, e foi bom para poder matar a saudade.